Você já sentiu uma dor tão profunda que pensou que a única saída era terminar com tudo? Já escutou aquela voz sussurrando no seu ouvido dizendo que ninguém te ama, que você não vale nada, que sua dor só vai acabar se você morrer? Meu nome é Paulo, e o que vou compartilhar com você hoje não é teoria. Não é uma história inventada para te assustar. É uma revelação que Jesus me permitiu viver. Uma jornada que me levou a testemunhar as consequências eternas daqueles que tomaram a decisão mais irreversível de todas: tirar a própria vida. E se eu te dissesse que essa voz não é sua, que esse pensamento não vem de você, mas de um inimigo que quer destruir o propósito que Deus tem para a sua vida antes que você o descubra? Família, o que estou prestes a revelar vai chocar você, vai sacudir a sua alma, porque Jesus me levou ao Vale dos Suicidas, uma das 351 câmaras do inferno, e o que vi lá marcou meu espírito para sempre. Hoje você vai descobrir os segredos ocultos que o inferno não quer que você saiba sobre o suicídio. Pensa em Judas. Ele andou com Jesus por 3 anos, viu milagres, ouviu ensinamentos. Mas quando caiu em desespero, em vez de pedir perdão como Pedro fez, ele escolheu a corda. E Mateus 27:5 registra o momento mais trágico. E ele, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas poderia ter sido restaurado, mas escolheu o caminho sem volta. Escreve nos comentários agora mesmo: Jesus, eu escolho a vida. Escreve essa frase exata. Porque cada palavra escrita é um ato profético, uma declaração de guerra contra todo pensamento de morte que tem te perseguido. Cada comentário será uma luz neste mapa espiritual de vitória. E fica até o final, porque a 7ª revelação que vou compartilhar contigo, aquela sobre a restauração impossível, pode ser a chave que vai te libertar de pensamentos que estão te atormentando há anos. Então vamos começar. Irmãos e irmãs, antes de te levar ao Vale dos Suicidas, preciso que você entenda algo fundamental. A vida não é sua. Escuta isso com atenção. Não foi você quem soprou o primeiro fôlego nos seus pulmões. Não foi você quem fez o teu coração bater pela primeira vez. Não foi você quem desenhou cada detalhe do teu DNA, quem planejou cada batida do teu pulso, quem teceu cada fibra do teu ser. Deuteronômio 30:19 é claro como cristal. Tenho colocado diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Percebe? Deus não te dá a opção de tirar a tua própria vida. Ele te dá a opção de escolher entre seguir seus caminhos ou os caminhos do mundo. Mas a decisão de quando e como você vai partir desta terra pertence exclusivamente a Ele, porque Ele é o autor da vida. Ele é o único que tem a autoridade de dar e de tirar. Jó 1:21 declara: O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quero que você saiba algo. O inimigo trabalha dia e noite para te convencer do contrário. Ele sussurra na tua mente: você tem o direito de decidir. Você está sofrendo demais. Ninguém entende a tua dor. A única saída é terminar com tudo. E sabe o que é mais assustador, família? Essas mentiras não vêm de forma óbvia. Elas se infiltram nos teus pensamentos de forma tão sutil que você começa a acreditar que são seus próprios pensamentos. Mas João 10:10 deixa cristalino: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não tem boas intenções. Ele não quer o teu bem. Ele quer a tua destruição eterna. E o suicídio é uma das suas armas mais cruéis, porque não só rouba a tua vida aqui na terra, mas também sela o teu destino eterno. Dê like neste vídeo agora, porque ao fazer isso, você está dizendo ao inferno que esta mensagem precisa alcançar mais vidas. Você está se posicionando do lado da vida, do lado de Deus, do lado da esperança. Cada like é uma oração silenciosa que ajuda a salvar vidas. Imagina por um momento. Deus não é insensível à tua dor. Ele sabe que a vida tem sido pesada. Ele vê cada lágrima que você derramou.
Ele ouve cada suspiro desesperado que saiu do teu peito. Mas Ele também sabe que há um propósito eterno escondido na tua dor, que há uma missão que só você pode cumprir, que há vidas esperando ser tocadas pelo teu testemunho de superação. E é por isso que Jesus me levou ao Vale dos Suicidas, para que eu pudesse ver o que acontece quando alguém rejeita esse propósito, para que eu pudesse avisar a tempo, porque uma vez que você cruza aquela linha, não há volta. Mas antes de te levar lá, preciso te mostrar algo ainda mais perturbador. Porque o que vem a seguir vai revelar como o inimigo prepara a armadilha na sua mente e você nem percebe. Filho de Deus, quero que vocês prestem muita atenção no que vou dizer agora. Todo pensamento suicida é uma guerra espiritual. Não é apenas tristeza, não é apenas depressão, não é apenas cansaço. É uma batalha que está sendo travada na tua mente entre a verdade de Deus e as mentiras do inimigo. E poucos sabem disso. Poucos entendem que quando aquele pensamento bate à porta da tua consciência, não é um pensamento inocente. É uma estratégia militar do reino das trevas. 1 Pedro 5,8 nos alerta com urgência. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele não ruge sempre com barulho, irmãos. Às vezes ele sussurra. Ninguém vai sentir a tua falta. Você é um peso para a sua família. Deus te abandonou. A morte é a única forma de descanso. Essas são as mentiras que ele planta. E quando a mente está cansada, quando o coração está partido, quando a alma está exausta, essas mentiras parecem verdades inquestionáveis. João 8,44 diz sem rodeios: Ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás não tem uma única verdade para te oferecer. Tudo o que ele fala é distorcido, manipulado, envenenado. E o objetivo dele é um só: te destruir antes que você cumpra o propósito de Deus. Pensa na tua própria vida por um instante. Quantas vezes você já sentiu aquele peso inexplicável no peito? Aquele nó na garganta que não vai embora? Aquela voz que diz que seria melhor se você não estivesse mais aqui? Comunidade de fé, isso não é tua voz. É a voz do assassino, do destruidor, do ladrão. Mas Jesus me mostrou algo poderoso no Vale dos Suicidas. Ele me mostrou que cada alma que estava ali tinha sido visitada por ele antes de tomar aquela decisão final. Cada uma delas recebeu um último aviso, um último chamado, uma última porta de escape. Mas elas escolheram acreditar na mentira em vez de clamar pela verdade. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando por momentos difíceis. Porque pode ser que você seja um instrumento que Deus vai usar para salvar a vida de alguém hoje. Sua participação é vital para manter viva esta comunidade de esperança. Escuta isso com o teu coração. Se você está ouvindo esta mensagem agora, este pode ser o teu último aviso. Não é coincidência que você clicou neste vídeo. Não é acaso que estas palavras estão chegando aos teus ouvidos neste exato momento. É o Espírito Santo te dando uma última chance de escolher a vida. E ele não tem poder sobre ti quando você proclama a verdade de Deus em voz alta. Declara comigo agora em voz alta: eu escolho a vida. Eu escolho o propósito de Deus. Eu rejeito todo pensamento de morte em nome de Jesus. Porque a batalha começa na mente. E quem ganha essa batalha determina o destino eterno. Mas o que acontece quando alguém perde essa batalha? O que vi no Vale dos Suicidas vai te chocar até os ossos. E é exatamente isso que vou revelar agora. Agora, família, vou te levar ao lugar que ninguém quer conhecer, mas que todos precisam saber que existe. Jesus segurou a minha mão e disse: Paulo, vou te mostrar algo que vai marcar a tua alma para sempre. Vou te levar ao Vale dos Suicidas. E quando chegamos lá, irmãos e irmãs, o que vi não tenho palavras humanas para descrever completamente. Era um vale coberto de cinzas. Um vento gelado soprava sem parar, mas não trazia alívio. Trazia desespero. Não havia luz. Apenas sombras se movendo. Gritos ecoando no vazio eterno. Almas caindo eternamente em poços sem fundo, gritando por socorro que nunca chega.
e a pior parte, Filho de Deus. Elas reviviam o momento da sua morte sem parar. Escuta isso. Quem se enforcou, sente a corda apertando o pescoço eternamente. A sensação de sufocamento nunca termina. A agonia do último segundo se repete infinitamente. Quem se jogou de um prédio, cai para sempre sem nunca tocar o chão. A queda eterna, o terror eterno, o arrependimento eterno. Quem tomou veneno, sente as entranhas queimando sem cessar. O fogo interno que nunca se apaga. Apocalipse 21:8 declara com autoridade absoluta: quanto aos covardes, aos incrédulos, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, o suicídio é classificado por Deus como covardia espiritual, porque é a recusa de enfrentar a batalha que Ele te capacitou para vencer. É dizer para Deus: a tua graça não é suficiente, o teu poder não pode me ajudar, eu vou resolver isso do meu jeito. Quero que você saiba algo que Jesus me revelou ali. Naquele vale, os demônios arrastavam as almas com correntes de fogo. Eles repetiam as últimas palavras que aquelas pessoas disseram antes de morrer: eu não aguento mais, ninguém me ama, é melhor assim. E as almas gritavam em desespero absoluto: era mentira, era tudo mentira, eu quero voltar. Por favor, me dê mais uma chance. Mas não há segunda chance após a morte. Hebreus 9:27 é categórico. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Escreve nos comentários agora: Jesus, não me deixa cair nessa armadilha. Escreve isso como um pacto espiritual, porque enquanto há fôlego, há esperança. Mas uma vez que você cruza aquela linha, o destino está selado eternamente. Imagina por um momento a eternidade. Não são 1000 anos. Não são 1 milhão de anos. É para sempre. Sem fim, sem alívio, sem esperança, sem segunda chance. E se você acha que isso já é devastador, espera até ouvir as histórias específicas que Jesus me mostrou, porque a próxima alma que vou te apresentar pode ser alguém que você conhece. No Vale dos Suicidas, Pueblo de Dios, Jesus me levou até uma alma específica, um jovem. Não devia ter mais de 20 anos. Ele estava sendo perseguido por sombras. E essas sombras tinham o rosto da ex-namorada dele. Ela aparecia, desaparecia, reaparecia, zombando, rindo, apontando para ele. E ele corria, corria sem parar, mas nunca conseguia escapar. Jesus me explicou com uma voz cheia de tristeza: Paulo, ele se enforcou porque ela o traiu. Ele acreditou que seu valor dependia do amor dela. E quando ela o rejeitou, ele decidiu que a vida não valia mais a pena. O jovem gritava com uma angústia que cortava a alma: eu sou idiota, eu sou idiota. Por que eu fiz isso? Por causa dela? Por causa de uma garota? Mas não havia mais volta. Não havia mais escape. Não havia mais redenção. Jeremias 17:5 diz com clareza absoluta: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Aquele jovem colocou a sua identidade, o seu valor, a sua razão de viver nas mãos de outra pessoa. E quando aquela pessoa falhou, ele desmoronou completamente. Irmãos e irmãs, quantos jovens hoje estão na mesma situação? Quantos estão pensando em terminar com tudo por causa de um relacionamento que acabou? Quantos acreditam que sem aquela pessoa a vida não tem mais sentido? Este mensagem é para ti. Nenhum ser humano tem o direito de determinar o teu valor, porque o teu valor foi estabelecido no Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue por ti. Isaías 43:4 declara sobre você: desde que foste precioso aos meus olhos, foste honrado, e eu te amei. Escuta essas palavras de novo. Desde que foste precioso. Não se você for bem-sucedido. Não se alguém te amar. Não se você corresponder às expectativas. Desde que foste precioso. Você é precioso. Você é honrado. Você é amado. Não porque alguém aqui na terra te ama, mas porque o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, te ama com um amor eterno e inquebrantável.
Escreve nos comentários o teu país e a tua cidade, para que juntos vejamos como Deus está salvando vidas ao redor do mundo. Cada comentário será um testemunho vivo de que não estamos sozinhos nessa batalha, mas conectados por um mesmo propósito divino. Pensa na tua própria vida. Vale a pena jogar fora a eternidade por causa de uma dor temporária? Vale a pena trocar o propósito eterno por um sofrimento que vai passar? Mas se você acha que essa história é triste, a próxima vai te partir o coração. Porque o que vi a seguir foi uma dor que nenhuma mãe deveria carregar. Jesus me levou até outra alma, filho de Deus. Uma mulher. Ela estava ajoelhada, os braços queimados até os ossos. E ela gritava o nome do filho dela sem parar, com uma dor que ecoava por todo o vale. Miguel, Miguel, onde você está, meu filho? Miguel, volta para mim. Mas o filho não estava ali, porque ele tinha morrido em um acidente. Era um menino de apenas 8 anos. E a dor dessa mãe foi tão grande, tão devastadora, tão insuportável, que ela decidiu tirar a própria vida para encontrá-lo. Mas ela não o encontrou. Ela não o encontrou, família. Jesus, com lágrimas literalmente descendo pelo seu rosto, me disse: Paulo, essa mãe nunca entregou a dor ao meu consolo. Ela deixou que a dor a consumisse. E o inimigo aproveitou para plantar a mentira de que morrer seria a solução, que ela se reuniria com o filho. Mateus 11:28 diz com uma ternura infinita: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ela não foi a Jesus. Ela foi ao abismo. E agora, eternamente, ela clama pelo filho que nunca mais verá. Porque o filho, aquela criança inocente, está nos braços de Jesus. Mas ela está no vale dos suicidas. Quero que você entenda algo, comunidade de fé. Jesus também perdeu. Ele viu pessoas que amava morrerem. Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele sentiu a dor da perda. Mas ele jamais deixou de amar. Jamais desistiu. Jamais escolheu o caminho da autodestruição. Mães, pais, que perderam filhos, eu sei que a dor é insuportável. Eu sei que parece que a vida não faz mais sentido. Eu sei que cada amanhecer é uma tortura. Eu sei que cada respiração parece uma traição à memória de quem se foi. Mas tirar a própria vida não vai te reunir com quem você perdeu. Vai apenas selar um destino eterno de tormento. E você estará separado para sempre daquela criança que está sendo cuidada por Jesus neste exato momento. Dê like neste vídeo, porque ao fazer isso você está permitindo que esta mensagem chegue a mais pais e mães que estão à beira do abismo neste instante. Seu like pode salvar uma família inteira. Jesus me mostrou algo mais. Ele disse que enquanto aquela mãe estava viva, ele tentou falar com ela de todas as formas possíveis. Enviou pessoas, enviou sonhos, colocou músicas, abriu a palavra diante dela, mas ela escolheu o silêncio. Escolheu a solidão. Escolheu acreditar que ninguém poderia entender sua dor. Mas existe um sofrimento ainda mais perturbador que Jesus me revelou. Uma alma que vendeu a eternidade por algo que não tem valor nenhum diante de Deus. E é isso que vou te mostrar agora. Irmãos, havia um homem no Vale dos Suicidas cercado de moedas derretidas. Cada moeda ardia como lava. Ele tentava pegá-las, mas elas queimavam suas mãos. Ele gritava: eu preciso pagar as contas, deixa eu pegar o dinheiro. Mas as moedas escorregavam das suas mãos queimadas, caindo eternamente no abismo. Jesus me explicou: Paulo, ele se matou porque perdeu tudo, porque o dinheiro era o Deus dele, e quando o Deus dele caiu, ele caiu junto. Ele tinha uma empresa, tinha dívidas, tinha credores batendo na porta, e em vez de clamar a mim, ele escolheu a pistola. E o homem gritava em desespero: eu devia ter confiado em Deus, eu devia ter esperado. Era só dinheiro, era só dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Alerta com toda seriedade. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aquele homem colocou toda a sua esperança em algo que poderia ser perdido. E quando perdeu, acreditou que não havia mais razão para viver. Pensa na tua própria vida, guerreiros de oração. O que você tem colocado como teu Deus?
O que te tira o sono? O que te faz pensar que sem aquilo a vida não vale a pena? Mas Filipenses 4,19 promete algo que nenhum banco pode prometer. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Família, não importa quão grande seja a tua dívida. Não importa quantas portas se fecharam. Não importa quantas contas estão atrasadas. Não importa se o banco vai tomar a tua casa. A tua vida vale mais do que qualquer valor financeiro. Tua vida vale o sangue de Jesus. E isso é um valor infinito, incalculável, eterno. Escreve nos comentários: Deus é o meu provedor. Declara isso em voz alta. Porque quando você proclama essa verdade, você está quebrando as cadeias da ansiedade financeira que o inimigo usa para te destruir. Imagina por um momento o que esse homem daria para ter mais um dia de vida, para poder abraçar seus filhos, para poder pedir perdão, para poder recomeçar. Mas agora é tarde demais. Agora só resta o tormento eterno. E se você pensa que as gerações mais velhas são as únicas vítimas, está enganado. Porque a próxima história que vou te contar é sobre um adolescente. E o que aconteceu com ele está acontecendo com milhões de jovens neste exato momento. Jesus me mostrou uma sombra juvenil, Pueblo de Deus. Um menino de não mais de 16 anos. Ele estava gritando: ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém liga para mim. E ao redor dele havia espelhos, milhões de espelhos. E em cada espelho, ele via os rostos felizes de outras pessoas. Pessoas sorrindo, pessoas viajando, pessoas vivendo vidas perfeitas. Mas quando ele olhava para o próprio reflexo, via apenas escuridão. Jesus disse: Paulo, este é o espírito de solidão. Ele trabalha através das redes sociais, fazendo os jovens acreditarem que são invisíveis, que não importam, que ninguém se importa. Eles veem a vida dos outros e acreditam que a própria vida é insignificante. E ele continuou. Este menino passava horas nas redes sociais. Via todos os seus colegas felizes. Via milhões de curtidas em fotos de estranhos. Mas quando postava algo, ninguém curtia. Ninguém comentava. E isso alimentou a mentira de que ele não tinha valor. Até que um dia, ele acreditou tanto nessa mentira que tomou uma overdose de remédios. Salmo 34:18 declara com autoridade: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mas esse jovem nunca clamou. Ele preferiu calar, preferiu acreditar que Deus estava distante. E o silêncio se tornou a brecha para o inimigo destruir. Irmãos e irmãs, quantos adolescentes hoje estão exatamente nessa situação? Quantos estão comparando suas vidas com as vidas filtradas, editadas, falsas das redes sociais? Quantos acreditam que porque não tem milhares de seguidores não tem valor? Se você é jovem e está sentindo esse peso, este vídeo é para você. Deus te vê. Deus te ouve. Deus te ama. E o teu valor não se mede por curtidas, por comentários, por visualizações. O teu valor se mede pelo preço que foi pago por ti. E esse preço foi o sangue do Filho de Deus. Inscreva-se neste canal agora se você ainda não está inscrito, porque este canal é o altar onde muitos filhos de Deus se alimentam espiritualmente e encontram esperança. Sua inscrição não é apenas um clique. É um voto de que você escolhe a vida, que você escolhe acreditar que há propósito para você. Pensa por um momento. Se Jesus morreu por ti, como você pode dizer que não tens valor? Se o Criador do Universo te conhece pelo nome, como você pode dizer que és invisível? Mas a revelação mais chocante ainda está por vir. Porque o que Jesus me mostrou a seguir vai destruir o maior engano que o inimigo planta na mente de quem pensa em suicídio. Em outra câmara do inferno, Filho de Deus, havia almas dormindo sobre pedras geladas. Elas acreditavam estar em paz. Finalmente, pensavam elas, o descanso chegou. Mas sempre que começavam a descansar, um demônio aparecia e gritava com uma voz que ecoava por toda a câmara: o descanso não existe sem Cristo. E elas acordavam sobressaltadas, desesperadas, apavoradas, e tentavam dormir de novo. Mas o ciclo se repetia eternamente.
Jesus me explicou: Paulo, essas são as almas que acreditaram na maior mentira do inimigo, que a morte por suicídio seria o descanso, que finalmente a dor terminaria, que finalmente haveria paz. Mas não há descanso sem Cristo. Não há paz sem o Príncipe da Paz. Não há alívio fora dos braços do Salvador. Hebreus 9:27 declara sem deixar margem para dúvida: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Suicídio não é descanso, família. É o começo de um tormento que nunca termina. É a continuidade de uma agonia sem redenção. É a eternização do pior momento da tua vida. Quero que você saiba algo que Jesus me revelou com os olhos cheios de lágrimas. Eu vim para dar descanso aos cansados, mas eles não vieram a mim. Preferiram buscar descanso na morte. E descobriram tarde demais que o único descanso verdadeiro está em mim. Mateus 11:28-30 é a promessa mais linda para quem está cansado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que você busca não está na morte, está em Jesus. E agora, família, chegou o momento mais importante desta mensagem, porque Jesus não me levou ao vale dos suicidas apenas para me mostrar o tormento. Ele me levou para me mostrar que enquanto há vida, há esperança. E é isso que vou revelar agora. Jesus me levou para fora do vale dos suicidas, irmãos e irmãs. E lá, na entrada daquele lugar terrível, ele parou, olhou para mim, e com uma voz cheia de compaixão, cheia de amor, cheia de misericórdia, ele disse: Paulo, muitos que pensaram em suicídio ainda podem ser salvos. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto o coração bate, a redenção é possível. E ele continuou: vai e diz ao mundo que eu não vim para condenar, mas para salvar. Que eu desci às profundezas do inferno para que eles não precisassem descer. Que eu carreguei na cruz não apenas os pecados, mas também as dores, as angústias, os desesperos. Isaías 55:7 é o convite mais poderoso que existe. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Percebe, família? Deus é rico em perdoar. Não apenas capaz, não apenas disposto, rico em perdoar. Romanos 10:13 promete sem exceção: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não alguns, não os que merecem, todo aquele que invocar. Jesus me fez olhar de volta para o vale dos suicidas e disse: cada uma dessas almas teve a chance que tu tens agora, a chance de clamar por misericórdia, a chance de escolher a vida. Mas elas deixaram o desespero falar mais alto que a fé. E então ele me mostrou algo que me fez cair de joelhos chorando. Ele me mostrou que mesmo ali, na entrada do inferno, ele ainda chamava pelos nomes: João, Maria, Pedro, José. Mas eles não podiam mais responder, porque a porta da graça se fecha com a morte. Escreve nos comentários agora: Jesus, eu te invoco para me salvar. Escreve isso como um clamor do teu coração, porque este pode ser o momento que define a tua eternidade. Imagina por um momento. Jesus está gritando o teu nome agora. Ele está estendendo a mão. Ele está dizendo: vem a mim. Entrega-me essa dor. Entrega-me esse desespero. Entrega-me esses pensamentos. Você vai ignorar? Ou vai responder? Mas Jesus me deu uma ordem específica. Uma mensagem que Ele quer que eu entregue para quem está pensando em desistir. E é isso que vou fazer agora. Jesus me segurou pelos ombros, Filho de Deus, me olhou nos olhos e disse com uma autoridade que fez o inferno inteiro tremer: Paulo, vai e fala ao mundo. Diz-lhes que a dor não é razão para desistir. Diz-lhes que eu fui ao inferno para livrá-los desse vale. Diz-lhes que eu venci a morte para que eles não precisassem experimentar a segunda morte. E então,
Ele me mostrou uma cena que nunca vou esquecer. Ele me mostrou correntes se quebrando, uma luz se abrindo no meio do abismo e almas clamando: Jesus, Jesus, salva-me. E ele disse: essas são as almas que clamaram a tempo, que escolheram a vida antes que fosse tarde demais, que rejeitaram os pensamentos de morte e agarraram minha mão. João 16:33 é a declaração de vitória mais poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe, comunidade de fé? Jesus não disse: talvez vocês tenham aflições. Ele disse: tereis aflições. A dor faz parte desta vida. O sofrimento é real. As lágrimas são inevitáveis. Mas ele venceu. E se ele venceu, você também pode vencer. Jesus me mostrou pessoas que estavam à beira do suicídio, mas que no último segundo clamaram por ele. E ele as resgatou. Enviou alguém. Enviou uma palavra. Enviou uma lembrança. Enviou um vídeo como este. Se você está pensando em acabar com a tua vida neste momento, pare agora. Este vídeo chegou até você por um motivo. Não é coincidência. É providência divina. É a última advertência de Deus antes que seja tarde demais. Pensa em tudo o que você vai perder. Pensa nas pessoas que vão ficar destroçadas. Pensa nos filhos que vão crescer sem você. Pensa nos netos que nunca vão te conhecer. Pensa no propósito que Deus plantou em você e que ainda não foi cumprido. Vale a pena jogar tudo isso fora por causa de uma dor que vai passar? Porque a dor passa, família. O sofrimento é temporário, mas a decisão que você toma é eterna. Compartilhe este vídeo em todos os lugares que você puder, porque pode haver alguém que você nem conhece, mas que está prestes a tomar a pior decisão da vida, e este vídeo pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvá-la. Agora, chegou o momento mais importante. Vou fazer uma oração por você. Uma oração de libertação, de cura, de restauração. E eu quero que você ore comigo em voz alta. Se você chegou até aqui, irmãos e irmãs, é porque Deus ainda tem planos para você. É porque o teu propósito ainda não foi cumprido. É porque há pessoas esperando ser abençoadas pelo teu testemunho. E agora vou fazer uma oração poderosa. E eu quero que você repita comigo, palavra por palavra, em voz alta. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti neste momento. Reconheço que tenho pensado em desistir. Reconheço que tenho ouvido vozes que não vêm de Ti. Mas hoje, eu escolho a vida. Hoje, eu rejeito todo pensamento de morte. Eu quebro toda corrente de depressão, de ansiedade, de desespero que o inimigo colocou sobre mim. Eu declaro que a minha vida pertence a Ti, que só Tu tens o direito de decidir quando eu vou partir. E enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir o propósito que Tu planejaste para mim. Eu entrego a Ti toda a minha dor, toda a minha angústia, todo o meu desespero, e eu recebo de Ti paz, eu recebo de Ti esperança. Eu recebo de Ti a certeza de que o melhor ainda está por vir. No nome de Jesus eu escolho viver. Amém. Família, se você fez essa oração de coração, algo mudou no mundo espiritual agora. Correntes foram quebradas, demônios foram expulsos. A luz entrou onde havia escuridão. Escreve nos comentários: eu escolho a vida. Porque essa declaração pública é um pacto com Deus e com esta comunidade de fé. É você dizendo: eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou vencer. Inscreva-se neste canal agora se você ainda não está inscrito. Porque este não é apenas um canal de vídeos, é uma família espiritual. É um lugar onde vidas estão sendo salvas todos os dias. É um altar onde o Espírito Santo está operando de forma poderosa. Quero que você saiba algo. Se você está vivo hoje, é porque Deus ainda não terminou a tua história. Ele ainda tem páginas para escrever. Ele ainda tem capítulos para revelar. Ele ainda tem vitórias para te dar. Não termine o teu livro antes do tempo, porque o autor do universo ainda não encerrou a tua história. E lembra-te sempre, Jesus desceu ao inferno para que você não precisasse descer. Ele carregou a tua dor na cruz para que você não precisasse carregá-la sozinho.
Ele venceu a morte para que você pudesse viver. Fica firme, guerreiro de oração. Fica firme, hija de Deus. Fica firme porque a tua vitória está mais perto do que você imagina. Jesus te ama. Esta comunidade te ama. E enquanto houver fôlego em ti, há esperança eterna. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça prosperar em tudo. Amém e amém.